Caro presidente Aníbal Diniz, senhores senadores, senhoras senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, é preocupante, para dizer o mínimo, senhores senadores, que às vésperas da eleição municipal não temos segurança alguma de que as contas de milhares de prefeituras chegarão ao fim deste ano quitadas, como determina a eficiente Lei de Responsabilidade Fiscal em vigor no país. Em novembro deste 2012, quando as eleições já estarão terminadas, muitas prefeituras poderão se endividar até além do permitido. O mais grave em tudo isso é que parte desse problema que enfrentam os municípios envolve a relação com o governo federal, que aumentou os gastos com o salário mínimo em valores acima da inflação, o que é positivo do ponto de vista social, da distribuição de renda, do aumento do poder aquisitivo dos trabalhadores, mas isso tem impacto sobre as contas dos municípios. Também, da mesma forma, reajustou o piso nacional do magistério, também uma medida justa e necessária, e abriu mão da arrecadação de impostos que ajudam na receita dos municípios em um momento econômico preocupante e de cautela. É a questão que a desoneração de IPI, ela incide, é um recurso a menos no FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Muitas pequenas cidades, que são maioria no país, já estão com os caixas vazios e comprometidos com despesas para o pagamento de funcionários ou o custeio da prefeitura. Aproximadamente 9 bilhões de reais não chegarão aos cofres das prefeituras municipais, segundo o levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios. Só dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM, gerido pelo governo federal e formado com recursos da arrecadação do imposto de renda e do imposto de produto industrializado, o IPI, serão 6 bilhões e 900 milhões de reais a menos na composição do FPM, que é, todos sabem, a principal fonte de receita dos municípios. É preciso chamar a atenção, senhores e senhoras senadoras, para um detalhe relevante. Muitos municípios dependem exclusivamente dos recursos desse fundo. Em todo o país, 4.300 municípios são atingidos duramente quando este recurso não chega. Municípios pequenos, com 5.000 habitantes do meu estado, o Rio Grande do Sul, são centenas. E eles também, como os demais, correm o risco de não ter dinheiro para pagar funcionários ou mesmo para concluir obras que estão em andamento. Nem se fala no 13º salário, que está chegando próximo deste compromisso. Nas pequenas cidades, nas quais a atividade rural é a principal renda econômica, a arrecadação dos impostos é transferida para o Estado e para a União. Significa que grande parte do que é arrecadado nos municípios não volta para beneficiar o município, onde foi gerada aquela receita. Esse é o nosso injusto sistema tributário. Assim, esse recurso do governo federal, o FPM, é extremamente relevante para a saúde financeira e fiscal de todas as prefeituras do país, de norte a sul, de leste a oeste. Esse dinheiro, portanto, precisa chegar aos municípios. Esse recurso precisa estar no cofre das prefeituras, pois nem o mais competente e responsável prefeito consegue administrar uma cidade sem recursos. A propósito disso, lembro de uma proposta do senador Aécio Neves a esta casa de que cada vez que o governo comprometer o recurso do Fundo de Participação, terá que ele fazer uma compensação ao ente que sofreu essa queda na receita, como agora o governo faz em relação à redução do IPI para alguns setores como forma de ativar a economia. É em boa hora que chega esta providência, porque não pode o governo federal fazer festa com o recurso alheio. As grandes cidades brasileiras têm graves problemas que são conhecidos de todos nós.
mas apenas 19 delas, que têm mais de 1 milhão de habitantes, não são atingidas por esse problema, o da transferência do Fundo de Participação dos Municípios. Os grandes e médios municípios, ao contrário dos menores, conseguem levantar recursos em outras fontes, com outros impostos, como o Imposto sobre Serviços, o ISS, sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI, sobre a propriedade predial e territorial urbana, o IPTU, entre outras arrecadações. A decisão do governo de reduzir a cobrança da contribuição de intervenção no domínio econômico, a famosa CID, para o setor de combustíveis também gera problemas para os municípios. Quase 600 milhões de reais deixam de ser arrecadados para as prefeituras por conta das mudanças na CID. A redução do IPI, que estimula o consumo, também faz o caixa das prefeituras ficar menor. Deste modo, a área da educação é uma das que mais sofre e vai ter problemas no presente, agora em 2012 e no futuro, a partir de 2013. A redução dos repasses do FPM e a queda de arrecadação pode causar um rombo no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, mais conhecido como Fundeb, senador Paulo Bauer, o senhor que conhece bem essa área. A perda prevista no Fundeb para os municípios é de 17 bilhões de reais, considerando apenas a contribuição dos estados e municípios. Lamentavelmente, as prefeituras, que deveriam estar investindo na qualidade do ensino da população dos pequenos municípios, no ensino fundamental, as creches também, o ensino para as crianças, não o farão, porque as condições para isso, financeiramente falando, não são, infelizmente, nem um pouco favoráveis. Nas comunicações institucionais do Ministério da Educação, é fácil encontrar a propaganda de que a União tem compromisso com a educação básica. Mas se os senhores senadores perguntarem aos técnicos do órgão federal, eles saberão dizer, na ponta da língua, que o Fundeb foi criado para aumentar em até 10 vezes o volume de recursos federais destinados para financiar todas as etapas da educação básica e para programas de educação de jovens e adultos. Ou seja, a redistribuição dos recursos vinculados à educação com base nos censos escolares. Mas como os prefeitos vão conseguir melhorar a qualidade da educação básica, sobretudo com índices oficiais bem abaixo da média em diversos municípios brasileiros? O problema é tão grave que os municípios já prevêem um rombo de 25 bilhões e 300 milhões de reais nas contas deste ano. Trata-se de uma quantia suficiente para comprar uma frota gigantesca de 970 mil carros populares no Brasil ainda, mas agora com o IPI reduzido, outro fator que também pesou para a queda nas receitas dos municípios. Outra situação que acende uma luz amarela e agrava as condições de trabalho das prefeituras são os chamados restos a pagar. Mais de 18 bilhões de reais que deveriam ter sido repassados para as prefeituras pelo governo federal em anos anteriores, simplesmente ainda não chegaram aos municípios, apesar de terem direito a esse recurso. E em um ano de eleição, o que tudo isso significa, senhores senadores? Significa que muitos prefeitos, mesmo cumprindo a cartilha da boa gestão, e tendo se esforçado para cumprir as regras fiscais, correrão o risco de serem penalizados porque estarão, em tese, fora da lei quando 2013 chegar. E está chegando muito rapidamente. Infelizmente, isso pode ocorrer porque o governo federal ainda não conseguiu repassar esses recursos dos chamados restos a pagar para as prefeituras municipais. A situação é tão complexa, senhoras e senhores senadores, que se estende também para o lado das empresas. É que muitas empreiteiras que foram contratadas para fazer obras básicas, como a construção de pontes, estradas, essas prefeituras endividadas também correm o risco
de quebrar as empreiteiras, porque a Prefeitura não tem dinheiro para liquidar esse compromisso. São obras já iniciadas. Como o dinheiro não chega, a empresa não consegue terminar a obra. E como a cidade é pequena e a obra é a única da cidade, ocorre o óbvio. A empresa quebra porque também é uma pequena empresa. Para ter um retrato mais claro dessa situação, a Confederação Nacional dos Municípios fez uma pesquisa com mais de 85% de todos os municípios brasileiros. E as constatações foram as seguintes. Dos 4.773 municípios pesquisados, 532 informaram que estão com os salários atrasados. Já estão com os salários atrasados. De todos os municípios ouvidos nessa pesquisa de opinião, quase 48% informaram que estão com atrasos no pagamento de fornecedores. 19 ainda não conseguiram implantar o piso nacional do magistério. Mais de 80% afirmaram que o aumento do salário mínimo cria problemas para administrar as despesas com o pessoal. 47% desses mesmos pesquisados municípios informaram que tiveram problemas com convênios celebrados com a União para a execução de obras ou aquisição de equipamentos. E 66% dessas prefeituras indicaram que poderão deixar restos a pagar no final desse exercício devido ao não pagamento desses convênios firmados com a União. Portanto, senhoras e senhores senadores, gostaria de chamar a atenção para este assunto de extrema relevância, sobretudo agora, no momento de transição dos governos municipais. A Lei de Responsabilidade Fiscal é um avanço importantíssimo para a administração pública brasileira. Isso ninguém nega. Os ganhos para a administração pública com esse formato são sempre crescentes. Sabemos também que a situação econômica não é das melhores. Estamos conseguindo administrar a economia, mesmo com as incertezas internacionais. O governo tem reduzido, claro, com segurança e com sabedoria, os juros básicos da economia através da ação do Banco Central e do Comitê de Política Monetária. A redução dos impostos também tem vantagens, pois estimula o consumo e aumenta a atividade econômica. Mas não podemos trabalhar somente com a emergência. É preciso ser tático, mas jamais deixar de ser estratégico. O nosso sistema tributário é complexo, sabemos disso. Estou concluindo, senhor presidente. E as reformas necessárias que não vêm, porque o contexto, muitas vezes, não permite acordos e consensos nessa matéria, já que a União, estados e municípios, como entes federativos, têm interesses conflitantes quando se discute a questão do Pacto Federativo e da própria reforma tributária. Entretanto, o governo federal precisa chegar a um entendimento sobre esta questão dos repasses dos recursos para os municípios. O ajuste do chamado cobertor curto das finanças públicas é difícil, mas é necessário e inadiável. O Brasil não pode mais pensar apenas sob a ótica dos grandes centros urbanos, onde o consumo é concentrado. Muitas prefeituras também não fazem o dever de casa e alguns prefeitos são maus gestores. Porém, todos nós precisamos fazer a parte que nos cabe, de cada um como sua responsabilidade. União, estados e municípios precisam se acertar, especialmente em tempos de crise econômica. A matemática orçamentária e fiscal só fecha se governos, estados e municípios conversarem e resolverem suas diferenças. Caso contrário, essa transição que estamos acompanhando agora nas eleições municipais de 7 de outubro poderão significar não apenas um sopro democrático, mais uma grande manifestação da liberdade, da nossa capacidade da mobilização nacional, essas são as eleições mais importantes, mas também trazer junto consigo um problema sério que é o de gestão pela falta de recursos. Muito obrigada, senhor presidente.